Filemão, eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Finalmente Paulo faz o seu pedido. E o que chama a nossa atenção, nós veremos mais para frente, como a introdução aqui do nome de Onésimo é muito pensada por Paulo. Paulo faz um trocadilho na sequência com o nome de Onésimo. Paulo é um escritor muito habilidoso e nessa carta ele deixa isso muito evidente. Mas no meio dessa beleza toda, dessa beleza literária, dessa precisão literária, Paulo coloca uma outra informação aqui. Ele diz que ele intercede por seu filho Onésimo, que foi gerado na prisão. Não é apenas uma informação contextual, queridos. Paulo não fala isso só para Filemão saber o que está acontecendo. Não faz sentido isso aqui. Paulo já está falando da sua prisão muitas vezes já. O que parece que Paulo faz aqui, se você se lembrar da história de Filemão, que nós já contamos um tempo atrás, Filemão e Onésimo, é mostrar como Deus atua em ambientes inesperados para produzir frutos inesperados. Você deve se lembrar de como a soberania de Deus fica evidente na história de Filemão e Onésimo. Onésimo, o escravo fujão de Colossos, pega uma parte do dinheiro do seu senhor, foge para muito longe, Roma, capital do império, muitas pessoas. Provavelmente Onésimo queria se esconder no meio da multidão. Provavelmente Onésimo ficaria ali no underground de Roma. Ele ficaria ali, escondido, oculto, ninguém veria ele. Ele poderia se mesclar facilmente com todo mundo. Mas por ocasião da soberania de Deus, Paulo conhece a Onésimo, prega a Onésimo e Onésimo se converte. E veja, Paulo conhecia Filemão e conhecia a igreja de Colossos. Isso não é uma casualidade. É o próprio Deus conduzindo a sua história, a história dos seus filhos, de maneira soberana. E o fato de Paulo recordar a Filemão, Filemão, eu gerei Onésimo na prisão, mostra para nós que Deus usa de circunstâncias inusitadas para produzir frutos inesperados, na minha e na sua vida. Irmãos, a cadeia não é um lugar onde você imagina que uma coisa dessa vai acontecer. Era mais uma cadeia em Roma, com um monte de gente passando, indo, vindo, aquela coisa meio Praça da Sé acontecendo ali, e você tem toda a soberania de Deus convergindo para o momento em que Onésimo encontra Paulo e finalmente entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E Paulo faz questão de mencionar, sabe onde ele foi gerado, Filemão? Na prisão. Um lugar inusitado, um ambiente inusitado. Paulo não deixou de trabalhar mesmo preso. Mesmo preso, ele estava lá trabalhando. Mesmo preso, ele estava lá o tempo todo pregando, as pessoas iam até a casa dele, ele estava aqui numa prisão domiciliar, as pessoas iam até a casa dele, ele pregava, todo mundo que ele tinha contato pregava, o guarda ele pregava para todo mundo, porque apesar de estar preso, ele fala que a palavra de Deus não estava presa, é o que ele diz em 2 Timóteo 2,9, ainda que eu esteja em algemas, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está em algemas, eu posso estar limitado, mas a palavra de Deus não está limitada. Onésimo veio até mim, eu preguei, ele se converteu, ele foi gerado num ambiente inusitado, porque apesar das nossas limitações circunstanciais, a palavra de Deus não tem limitação nenhuma, a palavra de Deus não sofre limitações circunstanciais. Quando nós olhamos para o cristianismo ao longo da história, nós percebemos que o cristianismo cresceu sim em tempos de paz, mas o cristianismo cresceu muito em tempos de adversidade, em ambientes inusitados, em estufas inusitadas. O cristianismo cresceu, talvez um dos momentos onde o cristianismo mais cresceu tenha sido nos primeiros séculos, quando os teólogos falavam que o sangue dos mártires era semente da igreja, você matava um, nascia 10. Porque em contextos inusitados, Deus opera poderosamente. Em contextos inusitados, Deus dá frutos inesperados. E então, eu e você, somos colocados numa situação inusitada. Somos colocados numa dificuldade. Somos colocados numa provação, para os mais avivados. Numa prova. Somos colocados numa situação difícil. Somos colocados em um ambiente em que nós estamos limitados. Em uma situação adversa. E nós não temos a mesma postura de Paulo. Nós travamos, nós congelamos, porque nós esperamos que a nossa fé frutifique em ambientes de paz, em ambientes de tranquilidade,
em bonanças, em ambientes de estabilidade. Mas o fato de Onésimo ter se encontrado com Paulo na prisão, e o Espírito Santo ter trabalhado naquele contexto para que Onésimo fosse convertido ali, mostra para nós que muitas vezes quando Deus nos coloca num ambiente de adversidade, é porque dali nós teremos frutos inusitados, frutos inesperados. É por isso que Paulo fala, eu posso estar preso, mas a palavra não está. Eu vou continuar pregando, vou continuar mostrando meu compromisso com Cristo, e vou continuar vivendo como eu devo viver. Queridos, quando as dificuldades vierem na nossa vida, quando as dificuldades se abaterem sobre nós, quando ambientes de limitação, como que Paulo vivia aqui, se aproximar de nós, nós não devemos congelar. Nós devemos parar, pensar, observar e falar como eu posso trabalhar por Deus aqui. Que frutos podem nascer daqui? Como este ambiente inusitado pode gerar um fruto inesperado? Como Deus pode me ajudar a atuar por meio de mim aqui? Como isso pode acontecer? Por mais que nós estejamos limitados, o Evangelho nunca estará limitado. Nunca estará limitado. Você pode passar por uma dificuldade financeira na sua vida. Você pode passar por uma grande crise no seu casamento. Você pode passar por uma grande crise com seus filhos. Você pode passar por uma grande crise no seu emprego. Você pode passar por uma grande crise dentro da igreja. Deus está te colocando em um ambiente adverso para produzir por meio de você frutos muitas vezes inesperados, como aconteceu com Paulo e com Onésimo.